Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje vamos ver o porquê é que a interpretação da Igreja Católica não deve ser menosprezada, não deve ser deixada de lado, deve ser buscada, deve ser compreendida e deve ser assimilada, para fugir das acusações de que após a morte ficaremos dormindo, como principalmente têm feito os nossos irmãos protestantes. Então, para que não haja dúvida, nós nos utilizaremos da Bíblia João Ferreira de Almeida, que pode ser encontrado aí, que é indicado inclusive pela Sociedade Bíblica do Brasil. E a gente vai, que é protestante. E a gente verá como ali a gente consegue visualizar claramente em inúmeras passagens da Sagrada Escritura que após deixarmos esse mundo, nós nos encontraremos com o Senhor. Nós estaremos, se estivermos na amizade de Deus, nós estaremos no céu. Não ficaremos dormindo, como dizem os protestantes. Não ficaremos no limbo, onde não acontece nada. Não ficaremos esperando a volta do Senhor. Não, nós estaremos no céu. Se assim estiver o nosso estado, o estado da nossa alma, no estado de santidade. Amém? Então vamos ver. E que a graça do Senhor possa iluminar os teus pensamentos, possa iluminar a tua mente, o teu coração para receber isso, essa interpretação que a igreja nos dá, mas que sobretudo está na Bíblia, está muito bem fundamentada. Vamos lá. Já no Antigo Testamento está escrito lá em 2 Reis: e indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então vejam que Elias foi levado ao céu, com um cavalo de fogo. Um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu. Então, nessa primeira passagem, a gente já consegue observar que alguém foi levado ao céu. Está escrito, é uma primeira interpretação mais simples, interpretação textual, sem considerar uma linguagem figurativa. A gente já interpreta, já consegue visualizar no Antigo Testamento pessoas que agradaram a Deus e foram levados ao céu, aos céus. Hebreus: pela fé Enoque transladado para não ver a morte e não foi achado. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque agradou a Deus. Isso também é evidente que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá atrás, mas é um testemunho de que ele foi levado para junto de Deus. Foi trasladado para não ver a morte, ou seja, ele não passou pela morte, ele foi levado ao céu. Isso era pregado, está lá em Hebreus, carta em Hebreus. Então, se pregava isso nos primeiros cristãos, para os primeiros cristãos, de que se eles agradassem a Deus, como Enoque, eles também entrariam para a vida eterna no céu. Agora o Novo Testamento: mas que os mortos hão de ressurgir, o próprio Moisés o mostrou na passagem a respeito da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Veja Jesus explicando sobre a realidade da vida eterna. Se Deus é um Deus vivo e é um Deus da vida, por que é que as suas criaturas hão de morrer? As suas criaturas, aquelas que o agradam, aquelas que estão na sua presença. Jesus faz questão de mostrar que não, que Abraão, se ele é Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Então quer dizer que esses estão vivos junto de Deus. A questão é, onde está Deus? Então disse Jesus,
Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus já dizendo para aquele condenado que estava ao seu lado na cruz, que hoje, no tempo presente desse mundo, antes de se realizar a plenitude dos tempos, o julgamento da segunda vinda de Jesus, não é? Ele já estaria no reino dos céus, junto de Jesus. Então Jesus já está no céu. Aqui Jesus afirma que ele estaria com Jesus no céu. Esse hoje aqui representa o tempo presente, ou seja, não é no século vindouro, não é no dia da manhã, que seria o dia que se apresentará quando Jesus voltar para transformar todas as criaturas e todos os seres. Não, é no hoje. Certo? Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Veja que, se somos concidadãos dos santos, é evidente que somos concidadãos dos vivos, ou seja, Jesus é o santo dos santos, não é? Se estamos só concidadãos de Jesus, somos concidadãos de um vivo e, por consequência, nós somos vivos. É uma questão de lógica, não é? Como posso ser concidadão eu sendo morto e tendo um santo que esteja vivo? Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. Né? Vou pegar a próxima. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ora, Jesus foi o primeiro a abrir as portas dos céus e a entrar nos céus. Ele é a cabeça. Nós, como membros do corpo de Cristo, será que é possível ficarmos mortos? Jesus tem algum membro que está morto? Tem algum membro que está dormindo? Né? Essa que é a questão. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se somos um, é evidente que já não veremos a morte da mesma forma. Não ficaremos esperando em algum lugar, mas partiremos para junto de Jesus. Se Cristo vive, vivemos com Ele, pois somos um. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ora, se me livrou, eu não tenho mais que ficar lá esperando em algum lugar, porque eu já estou livre. Né? Se eu estiver, evidentemente, no estado de santidade, no estado de amizade de Deus, eu estarei junto com Ele. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Veja aqui São Paulo instruindo que para ele era muito melhor morrer. Por quê? Porque ao morrer, ao sair desse corpo terreno, ele iria para junto de Cristo, né? Ou ficar morto ou ficar dormindo é melhor do que estar vivo nesse corpo. Não. Ele deseja aqui, desejo partir e estar com Cristo. Ele fala claramente isso lá em Filipenses. Veja que é claro isso. Essa é a tradução da Bíblia protestante João Ferreira de Almeida. Não é? Para onde que Jesus quer ir? Para estar com Cristo. Para onde que São Paulo quer ir? Né? Paulo quer deixar esse mundo, quer deixar esse corpo para ir estar com Cristo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer,
temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Já dá claramente aqui, né? Se antes até existia um certo direcionamento, uma certa tendência, as palavras tendem a ficar claramente visíveis de que, de fato, saindo daqui não existe outro lugar que não os céus, para aqueles que são santos, para aqueles que estão na amizade de Deus. É direto, saindo desse tabernáculo, né? Quando esse tabernáculo, que é esse nosso corpo terreno, quando ele se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Não é em outro lugar. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes desse corpo para estarmos presentes com o Senhor. E aonde está o Senhor, se não no céu? Né? Então, essa era a pregação dos apóstolos, a pregação dos discípulos, a pregação da igreja. Sempre foi de que, saindo desse corpo, nós temos uma habitação preparada por Deus, nos esperando para ir lá habitar, junto do Senhor, junto de Jesus. Enquanto Jesus estiver lá nos céus, nós estaremos com Ele lá. Enquanto, se Jesus voltar para esse mundo, transformar esse mundo na segunda vinda, quando Ele vier, nós voltaremos com Ele. E estaremos com o Senhor, porque Ele é o nosso Senhor e nós estaremos com Ele. Certo? E a palavra nos testemunha isso, nos apresenta isso. É pregada dessa forma. Não existe uma interpretação diferente. E tendo por justo, enquanto ainda estou nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente irei deixar este meu tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembranças destas coisas. Lá em 2 Pedro, né, ele advertindo que ainda neste mundo ele fará de tudo para que a gente seja alertado, para que a gente desperte, né, enquanto ele está nesse tabernáculo, nesse corpo, né, sabendo que brevemente ele vai morrer. Mas depois da morte, ele ainda diz que diligentemente ele também vai providenciar para que a gente lembre de tudo que era pregado, de tudo que era dito lá pelos apóstolos, lá pelos discípulos. Né? Então ele está dizendo que, mas procurei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, como é que ele vai fazer isso? Se ele está morto, se ele está dormindo? Né? Enquanto ele estiver nesse tabernáculo, nesse corpo, nesse mundo, ele vai trabalhar e vai trabalhar firme para fazer que a gente seja alertado, para que a gente desperte, né? Mas de fato sabendo que ele já iria morrer. Mas ele faz questão de dizer que depois da sua morte, ele vai trabalhar diligentemente, né, em toda ocasião que Deus permitir, para que a gente lembre das coisas que foram pregadas lá no princípio, lá no começo, né, na igreja. Isso é Bíblia protestante, Bíblia evangélica. Vamos falar do julgamento. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quem hão de julgar o mundo? Os santos. Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Né? Aqui ele estava alertando, né, que é necessário a gente julgar as obras, saber do fruto. É evidente que a gente não vai fazer um julgamento definitivo sobre a pessoa, não, você está condenado ao inferno. Mas já existia lá e continua muito mais nos dias de hoje a tal opinião de que a gente não pode julgar ninguém, somente cabe a Jesus julgar todas as coisas. Quando é errado, nós somos membros do corpo de Jesus. E se nós somos membros e recebemos a fé, nós recebemos o conhecimento do que é certo e do que é errado. E São Paulo já advertia ao povo de Corinto, onde era um povo que, onde habitava, né, na sua localidade, lá existiam muitos pecados. Não, a gente não deve deixar passar em branco todo tipo de comportamento. Nós precisamos julgar as coisas desse mundo, julgar
os frutos desse mundo, para saber se os frutos são bons ou são ruins. E dessa forma nos admoestar, nos prevenir, porque isso certamente é pelas obras que nós seremos testemunhas de Jesus. Não é só por simplesmente dizer, sim, Jesus, eu sou teu, eu acredito em vós, mas os meus frutos precisam dizer isso, né? O meu comportamento, a partir desse momento, precisa dizer que de fato eu sou cristão. E a gente sabe que né, é preciso ter cuidado nesse mundo para se manter de pé até o último instante, para de fato sermos reconhecidos como santos, né? E ele deixa claro que os santos hão de julgar o mundo, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Veja que quando Jesus voltar, está lá em 1 Tessalonicenses, quando Jesus voltar, ele vai vir com todos os seus santos. Está na Bíblia protestante, está na Bíblia católica, está na Bíblia, escrito sagrado, é ensinamento que sempre foi pregado. Talvez você nunca se deparou com essas passagens, ninguém pregou sobre isso, porque de fato quem prega sobre essas realidades está na Igreja Católica, né? Outras interpretações, quando passam por essas passagens, fazem vistas grossas ou deixam de lado, porque não condiz com a sua interpretação, que é falha. Então veja, quando Jesus voltar, nós não estaremos mortos. Se a gente for testemunho disso, se a gente estiver no corpo de Jesus, nós estaremos com ele no céu, e nós voltaremos com ele para fazer o quê? Para julgar o mundo. Está entendendo? Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram. Né? Lá em Judas 1, 14 e 16. Vamos ver no Apocalipse. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua e nação, povo e nação. Né? Retrata das orações dos santos. Não diz aonde estão esses santos, mas vamos seguir. Apocalipse 6, né? Capítulo seguinte. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então perceba bem, perceba claramente que esse momento aqui ainda Jesus não tinha voltado com os seus santos, porque Jesus estava lá, estava recebendo a oração dos santos que chegavam até ele, né? Onde estavam essas almas que estavam clamando? Debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos, ou seja, dos mártires, por causa da palavra de Deus. Então não tem como ter interpretação de que as orações dos santos, essas orações dos santos aqui, né, sejam somente dos santos, das pessoas que estão aqui na terra rezando. Não, eles já tinham sido mortos, já tinham sido martirizados e estavam no céu, porque o altar de Deus está onde? No céu. Eles estavam debaixo do altar clamando ao Senhor em grande voz, pedindo para que o Senhor viesse restaurar todas as coisas, né? Pela palavra a gente sabe que, como a gente viu antes, eles viriam junto com o Senhor quando o Senhor vier, né? Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono.
e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Esse antes do Senhor vir, né, começando a preparar, né, a vinda do Senhor. Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, aos profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e é o tempo de destruires os que destroem a terra. Perceba bem que na segunda vinda de Jesus, ele virá com os seus santos e os seus anjos para executar o juízo. E após executar esse juízo, ele vai recompensar. Vai recompensar os mortos com o julgamento de morte e de tormento. E vai recompensar os vivos, os seus servos profetas, os santos, com a recompensa definitiva, a recompensa da eternidade, com o corpo glorificado. É isso que a igreja nos diz, que no final dos tempos nós receberemos a recompensa. Por enquanto nós estamos em espírito, mas o ser humano não foi criado somente um ser espiritual, somente alma. Mas até o final dos tempos, até o Senhor voltar para executar o juízo e dar a recompensa, aqueles que estão no céu, excetuando, né, Jesus, Nossa Senhora, e que a gente tem por fé que Nossa Senhora está lá no céu de corpo e alma, os demais santos estão lá presentes junto do Nosso Senhor somente com a sua alma, em espírito, certo? E lá no final dos tempos receberão a recompensa, o corpo glorificado, né? Aí vai saber o que vai se dar a recompensa, só Deus sabe, mas enfim, a recompensa virá no final dos tempos, é o que está sendo dito aqui. E os mortos, aqueles que são os réprobos, aqueles que estão no inferno somente de alma agora, como os que estão no céu somente de alma, receberão também o seu corpo para ser mortificado, para ser penalizado pela eternidade. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja só que interessante, né? Falando do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, alguns sinais que Deus nos dá, né? Para que nós possamos visualizar a graça de Deus já nesse mundo. O manto de Nossa Senhora, se pesquisarmos, né, desde 1531, né, o tipo de pano precário, a tinta que está lá, os elementos químicos não são conhecidos nesse mundo. Análises químicas feitas visualizaram isso, né? A própria tinta não está grudada no manto, está flutuando sobre o manto. Em análises científicas que foram feitas, imagem sacra de Jesus e Maria começa a chorar na Rússia, Ucrânia, né? Aparições de Nossa Senhora, Lourdes, Fátima, Gravandal, Medjugorje, algumas das aparições, né, de Nossa Senhora relatando que o fim está próximo, que o julgamento está próximo, a segunda vinda de Jesus está próximo, mas sobretudo são sinais maravilhosos de santidade, da presença santa de Nossa Senhora que está no céu vindo, né, para nos fazer despertar da realidade que nos espera, para fazer nos despertar da mornidão desse mundo, né, do pecado. As principais mensagens: vida de oração, penitência e caridade. Por quê? Porque a eternidade bate à nossa porta todos os dias, não é? Outro exemplo, né, de pessoas que agradaram o Senhor nesse mundo e que partiram, né, que morreram, mas que os seus corpos não se deterioram, né? São Francisco Xavier, percebam a data, né? 500 anos que ele morreu e o seu corpo não se deteriora, porque
a pessoa nesse mundo chegou a tal grau de santidade, ela mortificou tanto o seu corpo em santidade, né, que o seu corpo já não é mais submisso às leis desse mundo. Percebam isso. De tal forma ele elevou a sua alma que o seu corpo, de certa forma, foi elevado sobre as leis desse mundo. E ele já não se deteriora mais. Santa Clara de Assis, São João Maria Vianney, Beata Ana Maria Taigi, Santa Bernadette Soubirous, Santa Rita de Cássia, Santa Catarina Labouré, Santo Vicente de Paula, São Padre Pio, mais recente. Todos dão testemunha, após a sua morte, de que o seu próprio corpo físico nesse mundo não se deteriora. Né? A ciência não consegue explicar isso. Né? Qualquer pessoa que morre não passa um ano sem que um cheiro totalmente desagradável emane daquele corpo, né? Esses corpos aqui emanam um cheiro de rosas, cheiro de perfume, né? Percebem intactos. Quer mais prova de santidade do que isso? Não é? Comprova o que diz as palavras, né? Onde eles estão. Meditação final. Vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. E seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Ora, quem eram esses, Moisés e Elias, se eles estavam mortos? Como é que eles puderam aparecer ali? Se eles não vieram do céu, se eles não vieram pelos méritos de Jesus, evidente, mas se eles, como pode os mortos, aquele que está dormindo, vir falar com Jesus? Está lá no Evangelho de Mateus. Quem são esses? Né? Faça essa pergunta para qualquer protestante, ele não vai conseguir dizer. Né? Não existe sustentação nessa argumentação de que os que partiram na graça de Deus estão dormindo. Não existe argumentação viável. Né? O pessoal aceita qualquer argumentação, né, que seja diferente da Igreja Católica, menos a verdadeira interpretação. Por quê? Né, se tudo diz ao contrário, tudo diz que a verdade é essa. Né? Como poderia, né, Moisés e Elias vir a Jesus e ainda conversar com ele estando mortos e dormindo? Não é possível. Né? Então, a gente pode perceber que, de fato, a verdade, a verdadeira interpretação, não somente sobre o céu, sobre a realidade da eternidade, mas esse é um dos tópicos, né, de que acusam a Igreja Católica, de que dizem que é mentira na Igreja Católica, mas que a própria Sagrada Escritura, que está lá na versão protestante, não deixa mentir. Né? Basta uma simples olhada, basta uma olhada mais detalhada, com um pouco mais de cuidado para visualizar isso. Para visualizar que a verdade não se sustenta no meio protestante. Não se sustenta e não tem outra argumentação para contradizer essas palavras. Porque está lá. Então, veja, assim como o sol está no céu, o sol está lá, ele ilumina a face da terra inteira. Toda pessoa, sendo boa ou má, ao sair no sol, ela é iluminada, ela sente o calor do sol e tudo mais. Mas qualquer pessoa que tentar olhar diretamente para o sol, ela certamente vai se cegar, ela vai ter problema na visão. Ela não consegue olhar diretamente o sol, mas ela consegue receber os benefícios do sol se colocar, se colocar diante do sol nas devidas proporções, com devido cuidado. Se você pegar e quiser olhar para o sol e colocar uma lente na frente do teu olho, você vai proteger os teus olhos por aquela lente e vai conseguir enxergar o sol, né? Mas porque a lente te permite enxergar o sol.
Assim é com a Sagrada Escritura. Se você for inadvertidamente, você como pessoa, como ser humano, isoladamente pegar a Sagrada Escritura e começar a ler, você pode até vai entrar em contato com Deus, mas quase na sua totalidade você não conseguirá tirar por si só uma interpretação fiel do que Deus quer te passar. Você certamente, em algum ponto ou outro, você vai se desvirtuar da fé. Vai ser tendencioso de um lado, ser tendencioso do outro, e vai acabar desagradando a Deus. E aí esse é o papel da igreja, fazer com que a Sagrada Escritura tenha a sua devida interpretação, na proporção que cabe a cada pessoa. Então, a igreja serve como uma lente. Quando se olha para o céu, a lente se coloca no meio, dando a interpretação do céu para a visão. A igreja se coloca sobre a Sagrada Escritura, dando a devida interpretação para que nós consigamos ter a verdadeira interpretação, não uma interpretação fajuta, distorcida, tendenciosa, que transmite uma verdade parcial, uma verdade distorcida, que favorece a uns, que favorece a outros. Não. A verdade integral da fé está na igreja. E a verdade, nesse caso, da interpretação do céu, está na igreja e pode ser interpretado e visualizado claramente na Bíblia, na Sagrada Escritura. Seja na versão que você pegar. E aí você vai reconhecer que de fato, a realidade da eternidade, como apresentamos agora, principalmente do céu, ela se apresenta para os santos logo após deixarem esse corpo. Então, que Deus possa te abençoar, nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.